Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão. Todo dia! Bora para mais uma resenha. O Flamengo parece estar prestes a realizar um dos maiores movimentos do mercado de transferências dos últimos anos, e o nome que vem causando alvoroço entre torcedores e especialistas é nada menos que Endrick, ex-Palmeiras e atualmente jogador do Real Madrid. As informações que circulam nos bastidores apontam para um empréstimo de 1 ano que pode colocar o craque brasileiro de volta ao futebol nacional de forma impactante. Desde sua chegada à Europa, Endrick vinha sendo observado de perto, mas a possibilidade de um retorno temporário ao Brasil está mexendo com o imaginário da torcida rubro-negra, que já começa a projetar gols e dribles do jovem talento. Fontes próximas ao clube espanhol indicam que a operação envolveria cláusulas específicas para preservar o investimento do Real Madrid, garantindo que o jogador possa retornar em plenas condições após o período de empréstimo. Nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, a notícia já circula com intensidade e a especulação de que o Flamengo estaria disposto a pagar uma parte significativa do salário do atleta tem gerado debates acalorados. A diretoria rubro-negra mantém silêncio absoluto, mas nos bastidores o clima é de otimismo contido, com dirigentes avaliando estratégias para integrar Endrick sem comprometer a harmonia do elenco. Torcedores imaginam cenas de estádio lotado e a camisa 9 novamente brilhando, enquanto analistas de mercado apontam para um movimento ousado, mas com riscos claros que pode impactar toda a dinâmica do futebol brasileiro em 2025. A expectativa aumenta a cada dia e a simples menção do nome Endrick já provoca reações emocionadas entre a torcida, que acompanha cada passo da negociação como se fosse parte de um roteiro cinematográfico. O rumor sobre Endrick reforça a sensação de que o Flamengo está disposto a mexer no tabuleiro do futebol nacional de forma estratégica, buscando não apenas reforçar seu elenco, mas também criar uma narrativa de protagonismo. O impacto financeiro, ainda que cuidadosamente estudado, não é o único ponto em questão. A chegada do jovem craque poderia movimentar patrocínios, gerar engajamento digital e ampliar a presença global do clube rubro-negro. A torcida, por sua vez, começa a imaginar como seria ver Endrick novamente em campo, driblando adversários, finalizando com precisão e inspirando novas gerações de atletas. Entre os jornalistas, o burburinho cresce a cada dia, com informações desencontradas circulando e reforçando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. O Real Madrid, por sua vez, parece encarar o empréstimo como uma oportunidade de desenvolvimento, permitindo que Endrick ganhe experiência em um ambiente onde o futebol é intenso, competitivo e apaixonado. Analistas esportivos começam a projetar cenários de partidas históricas, confrontos diretos com rivais e a influência que o talento do jogador pode ter no campeonato nacional. A conversa nos bastidores indica que a negociação envolve detalhes minuciosos, incluindo cláusulas de desempenho e metas individuais que podem impactar diretamente na decisão final do Real Madrid. Enquanto isso, torcedores do Flamengo já preparam redes sociais, uniformes personalizados e hashtags, criando um clima de antecipação que só aumenta a pressão sobre os clubes envolvidos. Cada detalhe, desde salários até logística de chegada, está sendo avaliado com cuidado, reforçando a ideia de que o negócio é estratégico e pensado para surpreender. O nome de Endrick, assim, se transforma em mais que um rumor. É uma promessa de espetáculo, emoção e narrativas que atravessam gerações, mantendo todos atentos a cada atualização. As conversas sobre Endrick também destacam a complexidade das negociações internacionais, onde interesses comerciais, esportivos e emocionais se entrelaçam de forma intensa. O Flamengo, ao considerar o empréstimo, precisaria balancear a empolgação da torcida com a responsabilidade financeira, garantindo que a contratação seja sustentável e vantajosa.
Informações circulam sobre reuniões discretas entre dirigentes rubro-negros e representantes do jogador, além de contatos iniciais com o Real Madrid, sempre com foco em preservar os interesses de todas as partes envolvidas. Torcedores e jornalistas, especializados em transferências, acompanham cada movimento, especulando sobre valores, bônus e possíveis impactos no elenco atual. A narrativa que cresce nas redes sociais transforma cada detalhe em notícia, mesmo quando não confirmado oficialmente, e cria uma expectativa única em torno do futebol brasileiro. Enquanto isso, a presença de Endrick no Flamengo seria vista não apenas como um reforço técnico, mas também como um símbolo de ambição e planejamento estratégico, elevando a moral do time e aproximando a torcida do clube. Profissionais do mercado comentam que empréstimos desse porte são raros, especialmente envolvendo jovens talentos que já despertaram interesse de gigantes europeus, e destacam que a negociação exigiria habilidade diplomática e visão de longo prazo. A ideia de Endrick novamente no Brasil gera conversas sobre táticas, formação de equipes e possibilidades de gols memoráveis, enchendo a mente de torcedores com imagens que parecem mais filmes do que realidade. E assim, o burburinho continua, alimentando debates, provocações e sonhos que se misturam com a rotina do futebol nacional, mostrando que rumores bem construídos têm o poder de cativar multidões. No Flamengo, a possibilidade de ter Endrick de volta cria um clima de expectativa única, capaz de transformar treinos, partidas e até a relação entre jogadores e comissão técnica. As conversas internas revelam que, além do talento técnico, o jovem craque traria um impulso emocional, elevando a confiança de colegas de equipe e provocando reações entusiasmadas nos torcedores. Analistas esportivos já começam a imaginar como ajustar o esquema tático para acomodar Endrick, considerando suas características de velocidade, finalização e visão de jogo, enquanto a mídia explora diferentes cenários e confrontos possíveis. O impacto midiático também é relevante. A repercussão de um empréstimo desse porte atravessa fronteiras, tornando o Flamengo mais visível internacionalmente e aumentando o interesse de patrocinadores, investidores e parceiros comerciais. Nos bastidores, cada detalhe da negociação é meticulosamente estudado, desde cláusulas contratuais até questões de marketing e engajamento digital, evidenciando que o clube está diante de uma oportunidade que vai além do campo. Torcedores discutem incessantemente em fóruns, redes sociais e grupos de mensagens projetando gols, assistências e dribles, enquanto a diretoria mantém cautela e estratégia, mostrando que mesmo rumores desse calibre exigem preparo. A ideia de Endrick atuando novamente no Maracanã provoca debates sobre rivalidades, desempenho do time e a pressão que ele poderia trazer sobre os adversários. Especialistas também destacam a importância de gerir expectativas, lembrando que o jogador vem de uma trajetória europeia e precisará se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro. Mesmo assim, a narrativa criada pelo rumor é poderosa, envolvendo emoção, análise tática e projeções de mercado, consolidando o Endrick como protagonista de uma história que ainda nem começou oficialmente. O Real Madrid, por sua vez, observa atentamente a situação, equilibrando a necessidade de desenvolvimento do jogador com a preservação de seu investimento. Fontes indicam que o clube espanhol vê o empréstimo como estratégico, permitindo que Endrick jogue com regularidade e adquira experiência em um ambiente altamente competitivo sem perder o controle sobre seu futuro. A decisão envolve também uma análise detalhada de performance, saúde física e potencial de mercado, garantindo que o jovem talento continue crescendo em um contexto que beneficie ambas as partes. Nos bastidores, circulam comentários sobre reuniões discretas entre representantes do Real Madrid e do Flamengo, onde termos financeiros, metas de desempenho e condições de retorno são minuciosamente debatidos. A mídia especula sobre impactos no elenco do clube espanhol, enquanto torcedores se dividem entre entusiasmo e ceticismo, ponderando se o empréstimo realmente atenderá aos interesses esportivos de todos.
A narrativa que cresce em torno de Endrick transcende o futebol, tocando questões de gestão, estratégia e projeção de imagem internacional. Cada rumor, cada comentário e cada notícia não confirmada contribui para criar um clima de expectativa quase cinematográfica, com torcedores imaginando dribles, gols e atuações memoráveis. Analistas apontam que empréstimos de jovens talentos dessa magnitude são raros e envolvem planejamento cuidadoso, estratégia de marketing e comunicação precisa. Assim, enquanto o Flamengo se prepara para possíveis impactos internos e externos, a torcida já sonha com Endrick vestindo novamente a camisa rubro-negra em um retorno que, mesmo temporário, poderia redefinir o cenário do futebol brasileiro. As redes sociais, como esperado, se tornaram um palco central nesse rumor. Cada postagem, cada comentário e cada vídeo de torcedores analisando a situação se transforma em conteúdo viral, amplificando ainda mais a sensação de que algo grande está para acontecer. Hashtags começam a circular, memes são criados e debates intermináveis se formam entre apoiadores e céticos, alimentando uma narrativa que mistura paixão, expectativa e especulação. Influenciadores digitais esportivos entram na conversa, promovendo análises detalhadas e projeções, enquanto canais de notícias pequenas e grandes reforçam a repercussão, criando um efeito de bola de neve em torno de Endrick. O Flamengo, mesmo sem confirmação oficial, passa a ser visto como protagonista de uma possível transação histórica e a pressão sobre dirigentes e comissão técnica aumenta proporcionalmente. Cada detalhe do rumor é dissecado, desde logística de chegada, adaptação ao time, impacto no estilo de jogo, até consequências financeiras e de marketing. Especialistas em futebol lembram que a história do esporte está repleta de retornos de jovens talentos que transformaram clubes e apaixonaram torcidas, reforçando que a expectativa em torno de Endrick não é gratuita. Enquanto isso, a torcida continua sonhando acordada, projetando gols no Maracanã, dribles desconcertantes e atuações que podem se tornar icônicas. O efeito de mídia gerado por rumores dessa magnitude ultrapassa o campo esportivo, envolvendo negócios, cultura e emoção, consolidando o que seria um empréstimo histórico no futebol brasileiro. O clima entre os torcedores do Flamengo é uma mistura de ansiedade e entusiasmo, refletindo o poder de um rumor bem construído. Em bares, praças e redes sociais, o nome de Endrick é repetido como um mantra, enquanto discussões sobre sua possível influência no time se tornam quase diárias. O impacto emocional é evidente. Torcedores imaginam não apenas gols e vitórias, mas também a identidade do clube sendo reforçada por um talento que já conquistou corações no Brasil e chamou atenção internacionalmente. Entre os especialistas, há análise sobre como o estilo de jogo de Endrick poderia se integrar ao elenco atual, considerando velocidade, técnica, movimentação e potencial de impacto em jogos decisivos. A mídia esportiva explora cada nuance do rumor, detalhando possíveis cenários, estratégias de comissão técnica e reações da torcida. Além disso, o interesse de patrocinadores e parceiros comerciais começa a ser discutido, evidenciando que a negociação tem múltiplas camadas de importância. O Real Madrid acompanha a repercussão, ponderando riscos e benefícios, enquanto o Flamengo equilibra expectativas e planejamento. Cada detalhe, mesmo não confirmado, é interpretado como um indicativo de que o empréstimo pode se concretizar, alimentando conversas, apostas e projeções entre torcedores. A narrativa construída em torno de Endrick não apenas aumenta a emoção, mas também reforça a ideia de que o futebol é uma combinação de talento, estratégia, marketing e paixão. A antecipação criada pelo rumor se transforma em uma história viva, acompanhada em tempo real por uma torcida que quer testemunhar um capítulo histórico no futebol brasileiro. Enquanto os bastidores se movimentam, surgem especulações sobre como a chegada de Endrick poderia impactar adversários diretos do Flamengo no campeonato. Analistas de futebol discutem se o jovem craque mudaria o equilíbrio das partidas, alteraria táticas defensivas e geraria uma nova dinâmica entre equipes rivais. O clima de expectativa se intensifica
E torcedores passam a imaginar confrontos decisivos com Endrick sendo protagonista, seja em arrancadas, finalizações precisas ou passes que redefinam jogadas. A influência psicológica também é considerada. A presença de um jogador de renome internacional no elenco rubro-negro poderia intimidar rivais e elevar a moral do próprio time, transformando partidas comuns em eventos de alto impacto. Nos bastidores, dirigentes estudam a logística de integração, estratégias de adaptação e impactos sobre contratos existentes, mostrando que a negociação envolve muito mais do que apenas a transferência temporária. O mercado observa atentamente, prevendo repercussões que podem ultrapassar o campo esportivo, envolvendo patrocínios, direitos de imagem e engajamento digital. Cada rumor, cada notícia extraoficial e cada comentário de especialista contribuem para a construção de uma narrativa poderosa, capaz de mobilizar multidões e criar uma expectativa única. Assim, a história de Endrick no Flamengo, mesmo antes de ser confirmada oficialmente, já começa a se consolidar como um fenômeno que mistura futebol, emoção, estratégia e projeção internacional, deixando todos atentos a cada atualização. E detalhe, tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A simples possibilidade de Endrick retornar ao Brasil cria também discussões sobre impacto cultural e simbólico no futebol nacional. Jovens talentos acompanham cada passo do jogador, projetando sonhos e referências futuras, enquanto torcedores de outras equipes comentam sobre a influência que o craque poderia ter em rivalidades históricas. O Flamengo se torna protagonista, não apenas na esfera esportiva, mas também na narrativa cultural, com a imprensa e mídias sociais amplificando cada rumor. A expectativa de gols, assistências e dribles cria um imaginário coletivo, misturando emoção, projeção tática e paixão. Ao mesmo tempo, dirigentes e especialistas analisam impactos estratégicos, incluindo adaptação do jogador, manutenção do equilíbrio do elenco e repercussão econômica. A negociação, mesmo em caráter de rumor, envolve múltiplas camadas que vão do desempenho em campo até marketing, visibilidade internacional e engajamento da torcida. Cada comentário, vídeo e postagem contribui para aumentar a ansiedade e o entusiasmo, transformando a simples notícia de um empréstimo em um fenômeno midiático. Torcedores projetam cada cenário possível, imaginando Endrick como protagonista de jogos decisivos, influenciando resultados e inspirando novos talentos. Assim, o rumor deixa de ser apenas especulação e se transforma em narrativa viva, capaz de envolver, mobilizar e emocionar, consolidando a figura do jogador como peça central de um capítulo que promete marcar a história do futebol brasileiro. E da relação da torcida com seu clube. O impacto da possível chegada de Endrick ao Flamengo também se reflete na análise do elenco atual, onde treinadores e jogadores começam a imaginar como ajustar posicionamentos, rotinas de treino e estratégias de jogo para acomodar o jovem talento. Rumores indicam que a comissão técnica já considera mudanças táticas sutis, visando explorar ao máximo a velocidade, criatividade e capacidade de finalização de Endrick, sem comprometer a harmonia do time. Torcedores, por sua vez, começam a projetar combinações de ataque, assistências e gols históricos, transformando conversas cotidianas em análises quase profissionais. A mídia esportiva amplifica essas especulações, entrevistando ex-jogadores, especialistas e comentaristas, todos contribuindo para construir uma narrativa vibrante que mistura dados, emoção e expectativa. O mercado observa atentamente e cada movimento dos clubes envolvidos é interpretado como sinal de confirmação ou recuo na negociação, aumentando a pressão sobre dirigentes e agentes. Enquanto isso, a presença de Endrick no Flamengo seria vista não apenas como reforço técnico, mas também como símbolo de ambição, estratégia e ousadia, elementos que tornam o rumor mais potente.
Cada postagem em redes sociais, cada comentário em fóruns e cada vídeo de torcedores analisando dribles e finalizações contribui para criar uma atmosfera de antecipação quase cinematográfica. A narrativa construída ao redor de Endrick se transforma em espetáculo paralelo ao futebol, envolvendo emoção, projeção tática e expectativas financeiras, consolidando o rumor como um fenômeno que ultrapassa limites esportivos. Nos bastidores, surgem comentários sobre a logística de chegada do jogador, que envolve detalhes de transporte, adaptação ao novo ambiente, integração com o elenco e até questões contratuais delicadas, todos fundamentais para viabilizar o empréstimo. Fontes próximas ao clube indicam que negociações discretas entre Flamengo e Real Madrid estão em andamento, tratando não apenas de valores, mas também de cláusulas de desempenho, metas de gols e participação em campanhas de marketing. Analistas esportivos destacam que o retorno temporário de um jogador da magnitude de Endrick é raro e envolve planejamento cuidadoso, equilíbrio financeiro e atenção a impactos emocionais sobre o elenco. Torcedores já imaginam Endrick em campo, enfrentando rivais históricos, decidindo jogos com sua velocidade e técnica, enquanto a expectativa gera uma repercussão midiática intensa. Comentários em redes sociais refletem discussões sobre como o jovem craque poderia mudar a dinâmica do campeonato, influenciar resultados e atrair atenção internacional. O Flamengo, por sua vez, se prepara para possíveis impactos dentro e fora de campo, avaliando como maximizar o efeito positivo da contratação sem comprometer a estabilidade do elenco. O rumor, mesmo sem confirmação oficial, cria uma narrativa viva, capaz de mobilizar torcedores, imprensa e especialistas, transformando a simples especulação em um fenômeno de expectativa coletiva. Assim, a presença de Endrick deixa de ser apenas um possível reforço e se torna símbolo de ambição, estratégia e emoção no futebol brasileiro. A movimentação em torno de Endrick também provoca reações entre clubes concorrentes que começam a avaliar como o retorno do jogador ao Brasil poderia alterar a competitividade do campeonato. Analistas comentam que times rivais precisarão ajustar táticas, reforçar defesas e planejar estratégias específicas para enfrentar um atleta com habilidades tão avançadas e reconhecidas internacionalmente. A especulação sobre sua participação em jogos decisivos transforma cada rodada em motivo de debate, com torcedores imaginando confrontos épicos e momentos históricos. A presença de Endrick no Flamengo, ainda que temporária, teria um efeito psicológico significativo sobre adversários, elevando pressão em partidas importantes e criando narrativas que poderiam influenciar desempenho dentro de campo. Além disso, o mercado observa de perto, considerando impactos financeiros, patrocínios e visibilidade internacional gerada pelo rumor. A comunicação do clube se mantém estratégica, evitando confirmações precipitadas, mas aproveitando o buzz para engajar torcida e fortalecer a marca. Influenciadores digitais e jornalistas especializados alimentam a expectativa com análises detalhadas, vídeos de jogadas e projeções de impacto no campeonato, criando uma narrativa contínua e envolvente. Assim, o rumor se transforma em fenômeno cultural, envolvendo emoção, estratégia, marketing e esportividade, tornando Endrick um protagonista de um capítulo ainda não escrito, mas amplamente imaginado por todos que acompanham o futebol brasileiro. Enquanto as negociações avançam discretamente, o impacto de Endrick também é sentido na projeção de marketing do Flamengo, que enxerga na possível chegada do jovem talento uma oportunidade de ampliação de sua imagem global. Rumores indicam que campanhas promocionais, produtos licenciados e engajamento digital seriam planejados em paralelo, aproveitando o entusiasmo da torcida e a repercussão internacional. O clube enxerga não apenas um reforço técnico, mas também uma ferramenta estratégica para ampliar visibilidade, atrair parceiros comerciais e consolidar sua marca no cenário global.
Torcedores, por sua vez, se engajam ativamente nas redes sociais, compartilhando expectativas, memes, vídeos e análises táticas, criando uma atmosfera de antecipação que fortalece a narrativa do rumor. Especialistas comentam sobre o efeito psicológico positivo que a chegada de Endrick poderia gerar no elenco, aumentando moral, confiança e competitividade, elementos fundamentais em um campeonato disputado. O Real Madrid acompanha atentamente, avaliando desempenho, riscos e retorno financeiro, garantindo que a negociação seja vantajosa para todas as partes. Cada detalhe da movimentação, mesmo ainda não oficializado, é interpretado como um indicativo de que o empréstimo pode ocorrer, alimentando debates, análises e projeções estratégicas. Assim, a história de Endrick no Flamengo, mesmo em caráter de rumor, transforma-se em fenômeno midiático e esportivo, capaz de mobilizar torcida, mídia e mercado, consolidando-se como uma das narrativas mais empolgantes do futebol brasileiro, contemporâneo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!